Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos verificar como fazer a anotação ou rotulagem dos nossos dados para trabalhar com segmentação de imagens utilizando o CVAT, mas utilizando de forma local em nossos computadores, evitando que os nossos dados, os nossos arquivos sejam disponibilizados na web e fiquem de forma pública para acesso de qualquer pessoa. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Para trabalhar com o CVAT de forma local no computador de vocês, é necessário ter instalado o Git e o Docker. Nessa aula eu não vou mostrar como se faz a instalação dessas aplicações, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam baixar essas aplicações e instalar nas máquinas de vocês. Bom, dito isso, então bora para a nossa prática. Bom, pessoal, estou aqui então com a minha máquina aberta, tá? Como foi dito, né, para poder utilizar o CVAT rodando localmente na máquina de vocês, é necessário ter o Git e o Docker instalados. Tá? E para a nossa prática, né, funcionar bem, nós precisamos estar com o Docker aberto. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês, aqui na minha tela. Ó. Eu estou aqui com o Docker, né, aberto e está aqui, ó, Engine Running. Quer dizer que o Docker está rodando normalmente. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para poder usar o CVAT localmente é acessar o terminal. Então, vou acessar aqui o terminal. Se vocês estiverem utilizando o CVAT pela primeira vez, é necessário fazer algumas configurações. Tá? Eu não vou fazer essas configurações aqui. O que eu vou fazer a partir de agora é mostrar uma partezinha, um trechozinho de um vídeo meu, onde eu fiz essa configuração. Primeira coisa que nós vamos fazer é, utilizando o Git, acessar o CVAT no GitHub. Tá? Então, nós vamos utilizar o seguinte código. Bom, então esse daqui é o código que nós vamos utilizar, né? Git clone e aqui esse endereço, tá? Podemos dar Enter. Ele está fazendo o processo de clonagem, né? Do CVAT. Eu vou esperar aqui o processo finalizar e nós continuamos com o vídeo, tá? Bom, então o processo de clonagem, né, do CVAT foi realizado com sucesso, tá? Tá falando daqui, ó, os objetos que foram recebidos, aqui 100%, né? Aqui está falando que foi feito. E aqui embaixo também realizado, né? Então, tudo certo. Bom, se vocês quiserem ver esse vídeo completo, né? Eu vou deixar o link aqui no card, tá? Mas mas só com essa configuração vocês já podem continuar com a sequência a partir de agora, tá? Então nós vamos colocar aqui então cd cvat, podemos dar enter. Então aqui, ó, entrou dentro da pasta, né, do CVAT ou CVAT. E o que nós vamos fazer agora é subir o CVAT no Docker, tá? Então, nós vamos fazer utilizando o seguinte comando. Então, docker compose up "-d", tá? É o comando para subir o CVAT. Vou executar aqui. Tá? Eu vou deixar esses comandos todos na descrição do vídeo, tá? Para vocês baixarem, para vocês utilizarem de forma mais simplificada, né? Bom, então aqui, né, nós já conseguimos subir o Docker, o CVAT está para o Docker. Né? Nós temos aqui, são 19 processos, né? Então, todos eles iniciados. A partir de agora, ó, se a gente verificar aqui no Docker, né, nós temos aqui, ó, CVAT, né? Ele está rodando, né? Ele começou a rodar há 22 segundos. Nós acabamos de fazer essa etapa, então. Então agora o Docker já está rodando normalmente. Então, agora nós já podemos trabalhar então com o CVAT. Para trabalhar com o CVAT, nós vamos utilizar o nosso browser mesmo. Tá? Eu vou utilizar aqui então ó, o Google Chrome. Tá? Então, utilizando aqui o Google Chrome, HTTP, né? Já até apareceu aqui para a gente, ó, HTTP, dois pontos, duas barras, localhost, 2.8080. Esse é o código que nós precisamos utilizar. Tá? Então, já está conectando. Quando vocês acessarem, vai entrar nessa página aqui. Tá?
Se vocês estiverem usando pela primeira vez, vocês vão ter que criar uma conta, tá? E usar o password de vocês. No meu caso, eu já tenho a conta criada, então vou só colocar aqui, ó, meu usuário, meu password, vou clicar aqui em Next e vai abrir. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Nós precisamos criar um projeto. Para criar um projeto, aqui na parte superior da tela, do lado esquerdo, tem aqui, ó, Projects. Tá? Vou até aumentar aqui um pouco o zoom para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó, Projects. Então, clique aí. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Né? Aqui no canto superior direito, tem aqui o maisinho, né? Com o fundo azul. Nós vamos clicar nele, tá? Create a new project. Nós precisamos dar um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar de segmentação, tá? Sem cedilhas, sem acento circunflexo. Né? As labels, né? Nós podemos criar as labels agora, ou se quisermos, pode deixar para criar depois, tá? Eu já vou criar as labels de uma vez. Né? Então nós vamos criar duas labels. Vou mostrar aqui para vocês as imagens que nós vamos trabalhar. São essas aqui. Então aqui são áreas que tem floresta plantada, né? Essa parte aqui, esse verde aqui mais escuro, ó, dá até para ver um pouco as linhas, né, do plantio. E a parte de floresta nativa, que é esse outro verdinho aqui um pouco mais claro, né? Então essa é essa imagem e a outra imagem é essa daqui. Tá? Aqui, ó, que tá dando até para ver um pouco melhor, né, as linhas do plantio, né? Isso aqui também é plantio de eucalipto, tá? Só que é um plantio um pouco mais jovem, então as copas, o dossel ainda não está fechado, então dá para ver parte do solo, né? Por isso que a cor, a cor aqui nesse plantio, na imagem aérea, está um pouco mais clara, né? Porque dá para a gente visualizar mais o solo. Né? Mas por outro lado tem aqui alguns plantios, ó. Aqui eu estou passando o mouse em cima deles, né? São plantios mais maduros, né? E o dossel está mais fechado. E aí, nesse caso, o verde ele fica mais escuro mesmo, tá? E aqui também tem a área de nativa. Então são essas as imagens que nós vamos fazer a anotação dos dados. Então, voltando aqui para o CVAT. Né? Então nós vamos criar duas labels, tá? Uma para eucalipto e a outra para nativa. Então, primeiro label aqui, eucalipto. Aqui agora nós poderíamos colocar o tipo o tipo que nós vamos criar, a label, né? Seria um polígono, mas agora eu não vou colocar nenhum tipo, depois a gente faz isso. Tá? E aqui, a cor para o eucalipto, eu vou deixar aqui nesse azulzinho, tá? Esse azulzinho aqui. Ok? Podemos colocar aqui em continue, tá? Que vai salvar a label e criar, para a gente poder salvar essa label e criar uma outra. A outra label que nós vamos criar, nativa. Também não vamos colocar o tipo, né, se vai ser máscara, se vai ser polígono, isso nós faremos depois. E aqui a cor dessa label, eu vou deixar aqui com esse verdinho. Tá? Então, ok. Aqui agora nós vamos clicar em continue para salvar a label. Label salva. Nós podemos, então, clicar aqui embaixo, ó, aqui embaixo do lado direito, né? Submit e continue. Então está falando aqui, ó, o projeto foi criado, tá? Vamos voltar aqui para a nossa aba de projetos, aqui no canto superior esquerdo. Nós temos aqui agora ó, o projeto criado, segmentação. O que nós faremos agora é criar uma task, é criar uma tarefa. Tá? Então nós vamos ir aqui em Tasks, no canto superior esquerdo. Tá? Aqui no canto superior direito tem esse sinalzinho aqui de mais. Vamos clicar nele. Create a new task. Vamos usar aqui o nome da nossa task, mesmo nome, segmentação. Nós precisamos selecionar o projeto ao qual essa task, essa tarefa vai ser submetida, tá? O projeto que nós criamos segmentação. Quando nós criamos esse projeto, as labels que nós vamos utilizar já foram importadas do projeto, né? Que é eucalipto e nativa.
E o que nós precisamos agora é selecionar as imagens, aquelas imagens para inserir nessa task. Tá? Aqui tem a opção de selecionar do nosso computador, né? Nós temos duas formas de fazer de inserir as imagens, tá? Dentro dessa área aqui, nós podemos dar um clique e utilizar o Explorer para acessar as imagens. Ou então, no meu caso, que eu já tinha deixado aqui a pasta aberta, né? É só selecionar as duas imagens e arrastar para essa área aqui. Tá? Então, está aparecendo aqui para a gente, ó, essas duas imagens. Né? Então, agora, tem algumas opções avançadas, nós não vamos trabalhar com elas, tá? Então podemos aqui submeter e continuar. A task ela ainda está sendo criada, tá? Tá falando aqui que ainda está importando, né? Fazer a criação da task. Agora, está falando aqui, ó, que a task ela foi criada. Né? Voltando aqui para a nossa aba Tasks aqui em cima, ó, do canto superior esquerdo, temos aqui, ó, a nossa task, segmentação, criada com sucesso. Agora sim nós podemos fazer o que nós queremos, que é fazer a nossa anotação das imagens, ou rotulagem das imagens. Nós vamos aqui, então, em Open na nossa task, tá? Que é segmentação, Open. E aqui embaixo tem Jobs, e tem aqui, ó, Job, no meu caso, Job 5, né? Que eu já tinha feito outros projetos anteriormente, então ele vai fazendo a contagem de forma progressiva, né? Mas aqui no meu caso aqui está Job 5, no caso de você, se está usando pela primeira vez, vai aparecer Job 1. Tá? Eu vou clicar aqui em cima, tá? No Job com o jogo da velha e o 5. Cliquei e apareceu aqui para a gente a nossa imagem para a gente poder começar a fazer o processo de segmentação. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, porque cortou algumas coisas que eu gostaria de mostrar aqui para vocês depois, tá? Mas vamos lá. Aqui em cima tem alguns botões. Né? Eu gosto de utilizar esse aqui full screen, porque retira, né, essa parte aqui de cima do nosso browser, né, e aumenta a imagem de forma que nós podemos fazer a anotação de forma mais nítida, com a imagem um pouco maior. Lembre-se, nós havíamos selecionado duas imagens, né? Aqui em cima, né, quase centralizado, mas um pouco à esquerda, nós temos aqui esses ícones, tá? Nós podemos, tem aqui uma setinha, né, no meio, que seria uma espécie de play. Do lado, né, tem Go Next Undefined. Né? Nós podemos, quando nós clicamos, nós vamos para a próxima imagem. Então tá aqui, ó, outra imagem que nós utilizamos que nós vamos utilizar para a nossa prática. Tá? Do lado esquerdo desse play, nós temos aqui, ó, Go Back Undefined, para poder voltar para a imagem anterior. E para fazer a anotação, né, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é Draw a Polygon. A primeira, aqui no canto esquerdo, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ícone aqui, Draw a Polygon. Vamos clicar. Abriu aqui, ó, Draw a Polygon. Tem aqui o campo, né, com duas labels, eucalipto e nativa. Vamos fazer primeiro a anotação de uma área de eucalipto, tá? Number of points aqui, isso daqui nós não vamos deixar definido, até mesmo porque, como o formato é irregular, né, esse número de pontos vai variar, né, de uma área de eucalipto ou de nativa para outra. Podemos clicar aqui então em Shape. E o que eu vou fazer? Tá? Nós vamos fazer a anotação dessa pequena área aqui. Tá? Então o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos dar cliques em torno da área. Tá? Tentando ser o mais fiel possível com o desenho da área. Tá? Quando terminar, nós vamos apertar Shift N. Bom, pessoal, quando terminou de segmentar, né, o atalho que nós utilizamos no teclado, né, para fazer a marcação da área é Shift N. Só que ele não estava funcionando, então eu cliquei
no íconezinho que apareceu aqui em cima para finalizar essa segmentação. Eu vou fazer a segmentação de uma outra área, tá? Para esse ícone aparecer novamente e para eu poder mostrar direitinho, caso o Shift N, que é o atalho, né, para fazer a marcação do polígono, não funcione, tá? Então eu vou acelerar o vídeo aqui enquanto eu faço essa anotação. Aqui, ó, a gente aperta Shift N ou então clica aqui em Done, tá? Então, eu não tenho certeza muito bem porque o atalho não está funcionando para mim, mas eu posso clicar aqui em Done e finaliza. E apareceu aqui, ó, o nosso polígono, o nosso Polygon Shape, tá? Com a nossa área, eucalipto. Né? Se quisermos fazer a marcação de uma área de nativa, né? Então aqui Draw Polígono, agora a gente troca aqui para nativa, né? Shape, faz a marcação. Vou marcar aqui uma área, então, para a gente poder anotar a área de nativa também. Então fiz aqui a anotação, tá, de uma área de nativa, né? Apareceu aqui para a gente, ó, o polígono, né? E aqui também todos os pontos do nosso polígono. Né? Vocês verificam que nós temos aqui então nesse menu ao lado, né, todos os polígonos que foram realizados. Quando a gente clica em cima desse polígono, quando a gente coloca o cursor em cima de um polígono específico, fica marcado na tela para a gente qual é o polígono correspondente, né? Na imagem, o polígono correspondente. Então aqui o primeiro polígono do eucalipto, o segundo polígono do eucalipto e aqui o terceiro polígono com nativa. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou para a próxima imagem, eu vou fazer a marcação de mais ou anotação de mais alguns polígonos. Vou acelerar o vídeo, tá? E depois nós continuamos então com a nossa explicação. Bom, pessoal, fiz então aqui a marcação de mais algumas feições, tá? Então aqui essa área aqui de nativa, e essa área aqui de eucalipto, da primeira imagem a gente tinha feito a marcação aqui juntos, a anotação juntos, né? Nessa imagem aqui eu cometi alguns errinhos de propósito, tá? Então fiz aqui essa marcação da área de nativa, certinho, beleza. Essa área aqui também, beleza, certinho. Essa área aqui com o eucalipto também, certinho, beleza. Então na verdade esse triângulo aqui eu anotei de forma incorreta, tá? Então, se eu quiser excluir esse polígono, né, eu seleciono aqui, ó, é nativa 5, né? Então, Polygon Shape número 5. Né? A gente pode clicar aqui no menu ao lado, aqui na parte direita, né, tá aqui nativa, clica aqui nos três pontinhos, Remove, tá? É o penúltimo item aqui, Remove. Quando a gente remove, então, o polígono desaparece. Vou voltar aqui para a nossa tela usual. Pronto. O que mais eu cometi aqui de erro de forma intencional, porque eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês. Essa área aqui eu anotei como eucalipto e essa daqui eu também anotei como eucalipto. Mas elas são áreas com nativa. Tá? Então esse polígono 8 aqui, polígono shape 8, ele não é o de eucalipto, ele é de nativa. Então o que eu posso fazer? Aqui, ó, quando eu posiciono em cima do polígono, né, nessa listinha aqui de polígonos, quando eu venho aqui em cima do nome eucalipto, ó, tem aqui, ó, Change Current Label. A gente pode trocar a label, né, de eucalipto para nativa. Então aqui agora está com nativa, tudo certinho. Vamos fazer a mesma coisa com esse outro polígono aqui, eucalipto 9, né, porque ali também é nativa, né, eu fiz a anotação como se fosse eucalipto. Aqui, Change Current Label, troca para nativa também. Bom, pessoal, uma outra coisa que é interessante mostrar para vocês, né? Então eu vou mostrar com esse primeiro polígono aqui. Vamos supor que nós fizemos aqui a anotação, né? Mas a gente não ficou satisfeito com algum ponto, né? A gente pode pode clicar, segurar e arrastar um ponto para onde a gente quiser. Ó, dessa forma aqui. Tá? Bom, essas eram as principais ferramentas, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. É interessante, né, durante o nosso processo de anotação dos dados, salvar o nosso progresso. Tá? Então tem aqui esse botãozinho Save, ou disquetezinho, né? A gente clica em salvar. O CVAT já faz esse processo de salvar automaticamente, mas é interessante de tempos em tempos a gente ir salvando também para a gente não perder nenhum trabalho.
Bom, eu fiz anotação somente de algumas feições, tá? Mas vocês, pensando em preparar o dataset de vocês, vocês precisam anotar todas as áreas com nativa, todas as áreas com eucalipto, para poder fazer o treinamento da rede neural artificial, né? Usando a que vai ser a UNET. Mas para mostrar como se exporta os dados, aqui, da forma como está, a gente já pode prosseguir, tá? Então, para exportar os dados, vem aqui, ó, em cima, em Projects. Então, tem aqui Projects, né? Depois nós, aqui em Projects, o projeto de segmentação, né? Aqui tem 3 pontinhos, ó, nesses 3 pontinhos aqui, a gente clica. Primeira opção, Export Dataset. Então, primeira coisa que nós precisamos escolher aqui, né, é o formato que nós vamos exportar o nosso dataset, tá? E nós vamos escolher, então, o formato. Existem vários formatos, né? Nós vamos escolher o formato para o Segmentation Mask, esse daqui. Nós vamos pedir para salvar as imagens, tá? Então, na mesma pasta vai ter as imagens e as máscaras. E isso daqui é para trocar o nome do dataset, se a gente quiser colocar um nome customizado para o dataset. Não é necessário no momento. Podemos clicar aqui em OK. E ele está falando aqui, ó, Dataset Export Started. Então ele começou a preparar para exportar o dataset. Nós podemos, aqui até já falou que o projeto foi finalizado, né? A gente poderia acompanhar esse processo, né, da exportação do dataset, clicando aqui, ó, em Here, ou então aqui em cima, ó, Requests. Né? Qualquer um dos dois locais vai para a mesma área, tá? Então tem aqui ó, para a gente, ó, Export Dataset. Nós vamos exportar esse dataset, então, tá? Para exportar, para salvar, para fazer o download, aqui, então, do lado direito, né, tem os 3 pontinhos. Quando clica, aparece aqui para a gente, download. Está até que falando, ó, o download foi iniciado, então, tá aqui para a gente. Então, o download ele foi realizado. Eu vou mostrar para vocês agora a pasta que foi gerada com os arquivos, tá? É um arquivo zip, tá? Então vocês podem descompactar na, na máquina de vocês. Bom, então tá aqui, né, o nosso projeto, a pasta, né, que nós fizemos o download, né? Ela é composta por 4 páginas, pastas e um documento de texto. As principais pastas que eu gostaria de mostrar para vocês é essa daqui, ó. JPEG Images, tem as nossas imagens, tá? A gente habilitou aquela opção para a gente habilitou aquela opção para salvar as imagens, né? Então ele exporta com as imagens, o arquivo com a pasta com as imagens, tá? Por causa disso. E a outra opção que eu gostaria de mostrar para vocês, Segmentation Class. Aqui nós temos 2 arquivos, só que esses 2 arquivos eles não contêm as imagens, eles contêm as máscaras. Deixa eu até fazer o seguinte, vou colocar a máscara e a imagem lado a lado para vocês verificarem. Do outro, pronto. A gente tinha feito a anotação dessa areazinha aqui de nativa, ela está aqui, ó. Essa área aqui de eucalipto está aqui e essa área aqui de eucalipto está aqui. Indo para a próxima imagem. Aí, ó. Nós anotamos essa área aqui de eucalipto, tá aqui azulzinho. Esse outro pedacinho aqui, ó, azulzinho. Essa área aqui de nativa, ela está aqui. Essa pequena área e essa pequena área estão aqui e aqui. Então, então as nossas máscaras aí que foram exportadas. Tá? Vou minimizar. Uma última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é dentro da nossa pasta, né, que nós fizemos o download, tem aqui aquele documento de texto, né, Label Map. Esse Label Map contém
as classes que nós fizemos a anotação, né? Eucalipto e nativa. Além disso, isso daqui, gente, é para mostrar as cores, tá? Além disso, né, tudo que não for anotado, ele salvou como background, né, esse 000, né, porque a gente tem o sistema que é o RGB, né? Esse 000, então, ficou, o background ele ficou em preto, conforme vocês puderam ver naquelas imagens. Ó. Vou mostrar para vocês novamente. Né? Background aqui, todinho em preto. Bom, então, essas eram as questões que eu gostaria de mostrar para vocês dentro dessa pasta que nós acabamos de exportar. Bom, pessoal, então agora vocês já conseguem, tendo o dataset de vocês, prepará-lo e fazer todo o processo de anotação para poder treinar o nosso modelo de inteligência artificial para fazer a segmentação de imagens, né? No caso, identificando o que é área com floresta nativa e o que é área com eucalipto. Né? Mas deixa nos comentários, ficou alguma dúvida ali no processo de criação dos polígonos para fazer a segmentação, ou então na forma como os arquivos eles são exportados. Aqueles de vocês que tiverem visualizado o nosso vídeo anterior, no qual nós explicamos como fazer esse processo de anotação com o RoboFlow, vocês devem verificar que os arquivos, que o dataset exportado, ele fica com uma característica diferente, né? Porque no RoboFlow, as máscaras e as imagens ficam em uma mesma pasta. Aqui com o CVAT não, né? As máscaras ficam em uma pasta e as imagens ficam em outra pasta. Então tem umas diferençazinhas, né? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer muito grande é, auxiliá-los para que todos nós possamos treinar a rede neural da melhor forma possível. E no nosso próximo vídeo, agora sim, nós vamos treinar então o nosso modelo para que, a partir de fotos, ele possa reconhecer áreas que estão com floresta nativa e áreas que estão com eucalipto, usando um tipo de rede neural que é conhecida como o NET. Então, nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!